Olá, costureira empreendedora! Tudo bem com vocês? Que tal aprendermos nesse vídeo a fazer esse lindo vestidinho com as costas de coração? Olha que modelinho mais fofinho, com essa manguinha toda franzidinha, com esse detalhe do coração nas costas, com esse botãozinho de zíper aqui embaixo. O que vocês acharam? E eu quero mostrar para vocês que esse não é qualquer vestidinho. É um vestido todo trabalhado no acabamento. Vamos ver o avesso dele? Olha como que é o avesso desse vestido. Todo embutido. O detalhe aqui do zíper, todo bem acabado para não incomodar a criança, todo embutidinho, olha, até a manguinha embutida a gente vai aprender nesse vídeo. Vamos lá? E um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é para quem deseja comercializar as costuras que faz, uma coisa que é muito importante a gente colocar é a etiqueta na nossa peça, porque a etiqueta é a assinatura da costureira. Vamos então ao processo de costura desse vestidinho. Para esse vestido eu escolhi uma estampa de gatinho, tá vendo? E um detalhe bem importante quando a gente escolhe a estampa de um tecido, né? Escolhe um tecido e esse tecido vai ter uma estampa, é que a gente precisa observar a direção dessa estampa. Algumas estampas, ela não tem exatamente o que a gente chama de pé, né? É uma estampa sem pé. No caso dessa estampa aqui de gatinho, se a gente for observar, ele fica melhor visualmente quando tá assim, né? Então aqui seria o pé do tecido. Então aqui tá o corte da saia, né? Aqui o corte da blusinha, parte da frente. E eu escolhi essa estampazinha aqui de poá azul para ser o forro do tecido, né? O forro dessa parte da blusinha, que eu acho que combinou, tem tudo a ver. Eu gosto sempre de fazer uma composição assim, né? E aqui seria a parte das costas, onde a gente tem o coração. E esse aqui seria o molde, então, da manguinha, tá? O molde do vestido vai estar disponibilizado. E agora a gente vai para a costura. A primeira parte, então, que nós vamos costurar é a parte da blusinha. Nesse caso aqui, eu vou pegar o tecido principal, a gente vai colocar o direito aqui pra cima da parte da frente e eu vou encaixar a parte das costas casando direito com direito. E a primeira costura que eu faço então é aqui nos ombros. A gente encaixa da mesma forma já o tecido que vai ser o forro para poder passar a costura de uma vez. Então tá aqui, agora a gente passa a costura. Para esses vestidinhos infantis eu prefiro colocar a máquina no ponto 2,5, no máximo 3, para que fique um ponto bem delicadinho, principalmente nos acabamentos. O mais legal da costura que eu acho é que existem várias formas, né, várias maneiras da gente chegar num vestidinho costurado. Mas essa daqui é a maneira que eu acho mais fácil de embutir todas as costuras desse vestidinho. Então, assim, é uma técnica que eu uso tanto para roupa infantil quanto para roupa adulto. Eu acho que é a maneira mais fácil da gente embutir ombros e gola e manga e tudo mais. Então agora que eu já passei a costura aqui no ombro, eu abri essa costura, tá vendo? Um lado, uma beiradinha para cada lado. E agora a gente vai casar então direito com direito do tecido principal com o forro, né? Quando eu falo direito com direito, eu vou colocar o direito do forro sobre o direito do tecido principal. E eu preciso casar essas costuras do ombro. Então eu começo alfinetando, casando aqui, ó, ombro com ombro, de um lado e do outro. E agora então a gente vai reservar essa parte, nós precisamos fazer a manguinha que vai ser encaixada ali naquele ombro. Esse é o molde da manguinha. E o que eu preciso fazer inicialmente? Eu vou dobrar ao meio, deixando para fora a parte do tecido, né, o direito do tecido para fora. E eu preciso marcar o centro dessa manguinha. Eu dobro aqui ao meio e dou um pique para eu marcar esse centro. Mesma coisa a gente vai fazer na outra manga. Então agora a gente vai passar uma costura em volta aqui dessa manguinha, sendo que essa costura precisa ter um ponto bem grande
o maior que você tiver na sua máquina aí, no meu caso aqui é o 5, e a gente não vai dar retrocesso, porque com essa costura, com esse ponto largo, eu vou franzir essa manguinha. E para franzir então essa manga, a gente vai pegar uma linha dessas duas linhas, né, da costura aqui, a gente escolhe uma e vai franzir essa manga. O franzido precisa ser por igual, né, para a manga ficar bem bonitinha, bem encaixadinha no vestido. A gente vai fazendo com cuidado, devagarzinho, que não vai, para não arrebentar a linha. Do outro lado eu também vou puxar. E aí você faz o processo de franzir na outra manguinha também. E a gente precisa comparar as duas para ver se elas ficaram no mesmo tamanho. O tanto que vai franzir é você que decide. E isso vai também interferir no tamanho que essa manga vai ficar em cima do ombrinho da criança. Então, ó, eu tô com as duas manguinhas aqui franzidas. Eu vou posicionar aqui, ó, meio com meio, e eu quero ver se elas estão do mesmo tamanho, tanto franzida. Essa daqui precisa franzir um pouquinho mais. Ó, estão as duas do mesmo tamanho. Agora a gente vai encaixar a manga dentro da blusinha do vestido. Eu preciso encontrar aquele piquezinho que eu dei aqui na manga, que identifica o meio dessa manga. Então eu até coloquei um alfinete aqui para ficar mais fácil a visualização. Então aqui é o meio. Eu preciso encaixar aqui dentro desse sanduíche, entre o tecido principal e o tecido do forro. Eu vou encaixar colocando o meio da manga junto da costura do ombro. E eu alfineto essa manguinha todinha no contorno aqui da cava do vestido. A gente colocou a manguinha aqui dentro. Agora eu encaixo o tecido do forro por cima dessa manga, fazendo realmente tipo um sanduichinho, né? Eu gosto de colocar o alfinete dessa forma, que eu posso vir passando a máquina costurando de uma vez, que normalmente não quebra a agulha. Então a manguinha já tá aqui dentro. Eu vou fazer isso do outro lado e depois a gente vai para a costura. Agora então a gente vem passar a costura aqui no contorno dessa cava toda. E a gente também aproveita para costurar essa parte aqui do decote. E aqui então, antes da gente fazer a costura do decote, a gente precisa fazer umas argolinhas de tecido pra gente colocar onde vai ser o encaixe do botãozinho, que seria esse detalhezinho aqui que vai encaixar o botãozinho. Então a gente vai fazer isso aqui agora antes de fechar o decote. Para fazer esse detalhe, a gente só precisa de um retalhinho do tecido e eu vou cortar como se fosse um tamanhozinho de um viés. Não tenho muita medida não, eu realmente vou no olho aqui. Eu só preciso que fique um pedacinho fininho. Então eu dobro de um lado, dobro aqui do outro lado e dobro ao meio essa tirinha. E aí eu passo a costura dos dois lados pra ficar bem firmezinha. Tá vendo, ó? Fica bem fininho. E aí fica assim quando a gente passa a costurinha dos dois lados. E agora eu vou cortar num tamanhozinho que eu consiga fazer essa argolinha e seja mais ou menos o tamanho do botãozinho que eu vou utilizar. Para esse modelo de vestidinho a gente precisa só de duas argolinhas como essa. E aí a gente vai encaixar essa argolinha nesse sanduichinho, entre o tecido principal e o forro, do mesmo jeito que a gente fez com a manguinha. Eu dobro ela dessa forma e encaixo aqui no vestidinho. Na hora de posicionar aqui no tecido, a gente precisa considerar que aqui em cima vai ter a margem de costura, né? E aqui a gente também vai passar a costura. Então, essa argolinha, ela precisa ficar as duas do mesmo tamanho. E elas precisam ser do tamanho do botão que a gente vai utilizar. Antes de passar a costura em volta do decote, eu gosto de primeiro passar a costurinha aqui, já para eu ver como é que ficou a posição dessas argolinhas. Você pode dar um retrocesso bem em cima da argolinha, porque ela vai ter o botão, pra gente não ter problema de soltar, descosturar nem nada.
E aqui a gente consegue desvirar pra gente ver como é que ficou. Então, olhando assim, ó, elas ficaram bem posicionadinhas, as duas do mesmo tamanho, e dá pra gente seguir a costura então. Então, se esse lado aqui foi o lado da argolinha, o outro lado vai ser o lado do botão. Nesse caso, então, a gente pode passar a costura direto, tá? Essa costura que a gente vai fazer aqui agora, ela vai começar aqui, ó, nessa ponta do coração e vai contornar todo o coração, contorna o decote e faz a mesma coisa do outro lado. A gente não pode passar essa costura daqui pra baixo, porque aqui pra baixo vai entrar o zíper, tá? Então é só aqui, ó, do finalzinho do coração que a gente faz todo o contorno, fazendo bem bonitinha a costura nessas quinas pra ficar bem delicadinho. Quando a gente vai fazendo costura arredondada assim, a gente precisa ir parando o tecido, levanta o calcador, gira um pouquinho o tecido e continua a costura para ficar bem redondinho. Nessa hora que a gente está passando a costura onde está aquela argolinha, a gente tem que tomar cuidado para não passar por cima dela, já que ela está escondidinha lá dentro desse sanduíche de tecido, né? Já está tudo bem costurado. O que a gente precisa fazer agora é dar uns piques nessas costuras arredondadas para ela assentar bem quando a gente for desvirar a peça. Esse pique ele não pode encostar na costura que foi feita. Eu posso tirar um pouquinho do excesso desses cantinhos quadradinhos para na hora que desvirar não ficar embolado ali. Se isso daqui acontecer, na hora de você dar o pique, cortar a costura, a gente precisa reforçar então, tá? Para a costura não desmanchar. E esse tipo de erro acontece com todo mundo. Então agora a gente já deu o picote em todas as partes arredondadas do molde. E agora então a gente vai desvirar esse vestidinho. A gente começa por aqui por baixo e vem puxando toda essa parte das costas. Facilmente, ó, vem saindo aqui. Isso aqui é possível fazer mesmo nos tamanhos de roupa bem pequenininho, porque esse vestido aqui, por exemplo, ele é tamanho 2 anos, então dá pra gente desvirar facilmente, sem nenhuma dificuldade, né? Esses cantinhos aqui a gente usa a tesoura para ajudar, ó, a desvirar e ficar bem bonitinho. Uma coisa importante é a gente verificar se está casando aqui, ó, do mesmo tamanho, biquinho, onde vai encaixar o botãozinho. Agora, o que a gente precisa fazer é pespontar essas partes pelo lado avesso. Como é que seria isso? A gente precisa abrir, jogando esse detalhe do acabamento da costura aqui interno, ó, pro lado do forro. E a gente vai passar uma costurinha bem rente aqui pelo lado do forro. Vai chegar a determinado lugar, aqui próximo ao ombro, que está embutido, que a gente não consegue seguir. Então ali você para normalmente, dando retrocesso, e segue fazendo isso em todo o contorno da blusa. Isso aqui que seria então a gente pespontar pelo lado avesso. Eu não gosto de fazer esse pesponto que apareça do lado direito do tecido, porque senão vai ficar uma costura aqui aparente. Eu gosto de fazer sempre esse tipo de acabamento. Isso aqui garante também que o forro não fique vindo para frente do vestido. Fica muito bom esse tipo de acabamento. Então a gente vai fazer isso em todo o contorno do vestido. Então tá aqui, ó. Já fiz todo o pespontinho do lado avesso, onde a máquina conseguiu chegar, né? E agora a gente vai então costurar a lateral. Precisa pegar essa lateral aqui do vestido e encontrar essa costurinha bem certinho aqui. E então passar uma costura de um lado até o outro. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado.
Então, quando a gente desvira, ó, fica bem legal que fica toda essa cava aqui, ó, bem embutidinha, manga, embutido e tudo mais. Então agora a gente vai partir para a saia. Então aqui agora a gente está com o tecido da saia. Essa é a parte da frente, que ela é bem maior, e a gente tem duas partes de trás, né? O que eu vou fazer inicialmente é passar a costura aqui das laterais e deixar ela aberta nas costas. Como esse tecido tem pé, como eu disse inicialmente, a gente precisa então garantir que esteja sendo costurado na posição certinha. E agora que eu passei a costura, eu preciso então passar um acabamento aqui. No meu caso, eu vou utilizar a overlock, mas se você não tiver overlock, você pode fazer com zigue-zague na máquina doméstica mesmo, tá? Então, ó, eu passei overlock aqui na costura das laterais e também passei a overlock nessa parte aqui que vai ser das costas da saia. Agora a gente vai então franzir essa saia. Então agora a gente vai franzir essa saia. E eu dobrei ela ao meio aqui, todo o comprimento dela, ó. E eu preciso dar um pique aqui nesse meio pra gente saber essa marcação. Porque como a saia já tem as costuras aqui da lateral, essa costura aqui da lateral vai servir como marcação pra gente. E a costura aqui das costas. Então, nesse meio aqui que não tem a marcação, eu preciso dar um piquezinho aqui pra eu saber onde é o centro dessa saia. E agora, então, a gente vai franzir. Então, para franzir, eu utilizo o lastex. Eu acho que é uma forma de franzir e que ele fica por igual. A gente não precisa ficar... A gente poderia fazer igual fizemos na manguinha. Passar uma costura com ponto mais largo e ir puxando e tudo mais. Sendo que pela extensão da saia ser maior, eu prefiro utilizar o lastex, porque eu acho que fica o franzido mais distribuído por igual. Então, o que eu fiz? Eu enchi a bobina da máquina com o lastex e nessa hora de encher, a gente precisa dar atenção, dar um pouco de tensão no lastex na hora de ir enchendo, mas por igual. Então, normalmente eu faço o quê? Eu seguro com a mão mesmo e vou deixando a máquina encher, sem puxar muito, sem soltar muito. Eu sempre tento segurar por igual. E aí, então, a gente vai colocar na bobina normal, né? A gente coloca na máquina. Aí o que eu preciso alterar na máquina agora é o ponto. Eu vou colocar um ponto maior, vou colocar o número 4, 4,5, porque fica mais fácil na hora da máquina franzir, porque vocês vão ver que ela já vai franzindo automaticamente. Então eu vou passar o lastex numa costurinha bem na beiradinha aqui, em todo esse comprimento da saia, esse contorno da saia. Eu não dou retrocesso no início nem no final. Então aqui, ó, tá vendo como que ela já franziu toda por igual? Agora a gente vai aplicar a saia na blusinha. Eu preciso marcar aqui nessa frente qual é o meio dessa frente. Então eu dobro aqui ao meio e dou um piquezinho aqui também. E agora então a gente vai encaixando a saia nas marcações conforme a gente fez na blusa também. Então eu vou achar aqui pique do meio da saia e eu vou alfinetar aqui, sendo que eu vou alfinetar somente com o tecido da frente, direito da saia com o direito da blusinha, tá? A gente não coloca o forro junto porque eu quero embutir todas essas costuras do vestido. Então marquei aqui o meio da saia com o meio da blusa. Eu pego a costura lateral da saia e eu encaixo aqui na costura lateral da blusa. É importante nessa costura lateral aqui a gente sempre abrir esse acabamento de dentro da blusa, ó. Então aqui você alfineta direitinho, costura com costura, e alfineta também o final. Mesma coisa a gente faz aqui do outro lado. Lateral da saia com lateral da blusa. E aí agora a gente vai então passar uma costura. Nesse momento aqui, vocês podem observar que dá a impressão que a saia tem muito mais tecido do que a parte da blusa, e realmente tem. Então o que a gente vai fazendo? Entre o início aqui da saia até a lateral, eu posso puxar um pouquinho mais
esse lastex para franzir mais esse pedaço aqui até o tecido da saia encaixar todinho aqui na blusa. Eu vou fazendo isso já junto com a costura. A gente só precisa trocar o lastex, que agora já é com a linha normal. E volta pro ponto inicial que tá costurando todo o vestido. Aqui então, ó, a gente já começa a ver o vestidinho tomando forma. E aí desse jeito que a gente pregou a saia na blusinha, ó, você vê que o franzido fica todo por igual, que é muito bom assim. E aí agora a gente tira então esse lastex, porque eu não quero o vestido franzindo, apertando na cintura. Eu quero ele franzido, mas todo por igual. E é muito simples, você só vai realmente cortando o lastex e puxando. O ponto largo que a gente costurou o lastex, ele facilita para isso. Prontinho, ó, tirei o lastex, não mudou nada na aparência do franzido do vestido. Então agora a gente vai fazer uma costurinha fechando essa saia aqui pra gente poder aplicar o zíper. Eu gosto de fazer uma costurinha aqui de pelo menos uns 15 centímetros aqui de baixo, porque a gente vai deixar o zíper, né? Ele vai começar aqui, esse finzinho do coração, e vai descer. A gente pode utilizar para esse tamanho de vestido um zíper de 15 centímetros mais ou menos. Se você tiver um zíper maior, você só corta ele. Agora então a gente vai pegar o zíper. Nesse caso aqui eu vou utilizar um zíper invisível, que eu acho que fica mais bonito o acabamento. Eu vou medir ele mais ou menos aqui. Eu sei que eu vou colocar ele até essa marcação. E eu gosto de encapar esse zíper fazendo como se fosse um viezinho aqui no contorno dele, para ficar mais bonitinho por dentro da roupa, né? E também não incomodar a criança. Então, eu vou pegar um retalhozinho do tecido e vou fazer um viezinho com ele. Deixa eu ver se esse tamanho aqui vai dar. Só esse aqui não vai ser suficiente. Então eu vou tirar mais uma tirinha aqui, vou emendar. Então se você precisar emendar o viés, ó, é só colocar ele direito com direito, passar uma costurinha aqui. Você pode fazer isso também já com o viés pronto, né? No caso aqui eu prefiro utilizar o próprio tecido para ficar bem bonitinho. E aí agora eu dobro o tecido de maneira que fique igualzinho o viés, né? Dobra um lado, dobra o outro e dobra no meio. Então tá aqui. Eu não preciso colocar o viés bem lá de cima. Eu posso colocar um pouquinho aqui pra baixo, porque o tecido do forro do vestido vai cobrir isso aqui. Esse início do zíper, né? Então aqui eu já alfinetei o viés no zíper e eu vou costurar. Eu vou utilizar esse tipo de pezinho aqui, porque ele facilita a gente fazer essa costura. Prontinho. A gente colocou o viés aqui no zíper, agora a gente vai pregar esse zíper aqui no vestido, né? Então, para pregar o zíper normal, né, o lado direito, a gente vai começar o zíper aqui dessa costurinha aqui entre o tecido principal e o forro, tá? Porque esse forro vai embutir esse acabamentozinho aqui do zíper. E aí, pro zíper invisível, eu vou utilizar o pezinho de zíper invisível. Uma coisa importante aqui na hora de colocar o zíper é que essa costurinha aqui, ó, da saia com a blusa, ela precisa ficar para cima, para quando a gente vier aqui com o acabamento do forro, cobrir toda essa costura aqui, entendeu? Então, eu coloquei um lado, vou colocar o outro agora. E uma coisa importante na hora da gente colocar o zíper, a gente precisa casar essa costura aqui, né? Ela tem que estar na mesma direção do outro lado do zíper. Então, normalmente eu faço o quê? Eu posiciono aqui, alfineto, passo uma costurinha no zíper aqui para eu ver se realmente casou, né? Se tiver casado, encontrou certinho a costura, aí eu finalizo o zíper. Se não, eu só vou precisar desmanchar aqui e refazer até ficar bem casadinho. Ó, não sei se vai dar pra visualizar, mas já casou aqui a costurinha, né, do zíper. Então, eu já vou prosseguir a costura, finalizar a costura aqui desse lado do zíper. Prontinho, a gente já colocou o zíper. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui em cima,
finalizar o acabamento do zíper aqui embaixo. Para isso eu preciso trocar o pezinho da máquina e colocar o normal. Como é que seria então aqui? A gente vai abrir esse zíper. Aqui tá o zíper, né, o tecido principal do vestido, aqui o forro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa abinha do zíper aqui para a lateral, ó. Jogo o forro aqui por cima, deixando direito do tecido principal em cima do direito do forro. Eu preciso alfinetar isso daqui para prender bem. E aqui, esse finalzinho aqui do forro, a gente vai dobrar para cima, uma abinha aqui assim, ó. Que vai ser isso que na hora que a gente desvirar, vai embutir essa costura todinha aqui. Só que essa dobrinha que eu faço aqui, ela tem que ficar em cima, exato aqui dessa costurinha da saia com a blusa. Então a gente vai e passa uma costura bem rente ao zíper aqui, só que não pode pegar em cima do dente do zíper, tá? Ó, e agora a gente desvira isso daqui, olha como é que fica o acabamento aqui do zíper, bem embutidinho, direitinho. E isso aqui que a gente dobrou é o que vai esconder essa costura, ó. Que depois no final a gente vai passar uma costurinha aqui. Então a gente vai fazer isso do outro lado também do zíper. E aí a gente fecha pra gente confirmar que lá em cima ficou direitinho. Precisa casar direitinho esse zíper aqui em cima com o finalzinho do coração. E casar essa costurinha aqui também. Então tá direitinho, agora a gente vai fazer o acabamento final aqui do zíper. Aqui no finalzinho do zíper, eu preciso juntar essa costura do zíper com essa costura final aqui, comprimento da saia, né? Então é só a gente passar uma costurinha bem rentezinha aqui ligando essa costura. Então seria assim, ó, essa costurinha para ela finalizar aqui no zíper o acabamento, tá vendo? Então agora a gente vai fechar essa blusinha, embutir, né, essa costurinha da blusinha na saia. Aqui nós vamos seguir o mesmo tanto que a gente dobrou na hora de embutir o zíper e a gente vai alfinetando aqui, ó, por cima desse acabamentozinho, escondendo ele aqui. Inicialmente eu vou alfinetar aqui desse lado, do lado avesso, sendo que depois eu vou virar do lado direito para ver se tá tudo certinho. Eu vou mostrar para vocês. Então eu começo aqui, ó, casando as costuras da lateral. Então tá aqui, ó, alfinetei pelo lado avesso, sendo que agora eu vou passar esse alfinete pro lado direito, porque eu vou fazer essa costurinha, eu preciso que essa costura fique aqui, ó, no meio entre a costura entre a blusa e a saia. Então a costura que a gente vai fazer agora, ela precisa ser bem nesse meiozinho aqui para ficar um acabamento bem delicado. Como o alfinete está do lado avesso e a gente não vai conseguir enxergar, então eu venho colocando ele agora pelo lado direito. Ah, mas por que eu não coloquei já do lado direito? Porque assim fica mais fácil da gente dobrar o tecido primeiro por dentro, posicionar direitinho. E agora, ó, eu colocando o alfinete bem aqui onde eu vou passar a costura, eu verifico, tá certinho. O alfinete a costura vai pegar, né, em cima desse tecido aqui. Então eu vou fazendo essa troca, tirando o alfinete de dentro e colocando pelo lado de fora. Então prontinho, já alfinetei todo aqui por fora e agora eu vou passar essa costurinha. Então fica assim, ó, a costurinha, bem embutidinho, o vestido fica todo embutido, inclusive aqui o zíper com o viés. Agora então a gente vai fazer a bainha, uma bainha simples com 2 dobrinhas e passar a costura. Não precisa ser uma bainha larga para ficar bem delicadinho. E então o vestidinho está pronto. Agora aqui a gente só coloca o botãozinho, né, para poder fechar. E para quem vai comercializar esses vestidinhos, é interessante colocar uma etiqueta de numeração e a etiqueta identificando a sua marca, né? Aqui então, já com a etiquetinha, e temos o vestido pronto. Então é isso, meninas. Queria agradecer por vocês terem ficado até o final nesse vídeo. Espero que eu tenha mostrado todos os detalhes e que vocês tenham gostado. E se você gostou,
Curte, compartilhe esse vídeo, ative as notificações desse canal para receber todas as informações. E me segue lá no Instagram, porque eu tenho mostrado como é a vida de uma costureira empreendedora.